Retomando o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, capítulo 9, Premonições. Essa é a nossa segunda reunião estudando esse capítulo e fazendo aqui uma pequena recapitulação do que nós vimos no nosso encontro anterior. Falamos da premonição, como também reforçando principalmente os eventos que acontecem durante o sono. Vimos ali os vários tipos de premonições. A Dona Ivone chama aqui também de a mediunidade do sono, que é a mediunidade, a faculdade onírica. E aí depois ela lembra também aqui das histórias contadas no Antigo Testamento, em que muitas revelações, profecias do plano espiritual vinham, partindo do plano espiritual, chegavam até ali os profetas através do sonho. Então, aqui recapitulando o que nós vimos, importantes obras espíritas de absoluto critério, vemos esse fenômeno investigado, estudado e descrito por eminentes pesquisadores dos fatos relacionados com a alma humana e suas forças de ação. Os fatos modernos de premonições já não poderão causar sensação, embora continuem despertando interesse e apenas vêm para testemunhar os poderes espirituais que conosco carregamos e as relações com o mundo dos espíritos desencarnados. Esse comentário dela é só para reforçar aqui o que foi dito no nosso encontro anterior. Fala que quando se fala em causar sensação, é algo muito diferente, era algo relacionado com o passado, em que tinha ali um verdadeiro alvoroço em torno daqueles que traziam essas revelações e que depois naturalmente se confirmavam. Com o passar do tempo, isso foi se tornando não uma rotina, mas um fato comum, semelhante àquilo que nós vemos com relação à própria mediunidade, tratando especificamente da comunicação dos espíritos. Então, se nós tínhamos ali uma aparição, se nós tínhamos ali uma psicografia, uma psicofonia, um sonho com o espírito, isso já era suficiente, como aconteceu, por exemplo, dentro da própria Igreja Católica, como nós vimos no livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. Ali nós tínhamos alguns daqueles considerados santos da Igreja Católica, foram canonizados exatamente porque manifestaram uma mediunidade ostensiva. Era porque recebiam uma comunicação, porque viam, porque tinham ali uma comunicação, uma mediunidade de efeitos físicos. Isso então atribuía a ele um dom divino que fez com que ele fosse então canonizado e se tornasse um santo. E agora, a partir do momento em que a doutrina espírita começou a fazer estudo desses fatos, e eles começaram a surgir de uma forma frequente em todas as comunidades do nosso planeta, isso já não se tornou algo tão espantoso assim. Se por acaso no passado os médiuns eram perseguidos e muitas vezes até executados em fogueiras, hoje os médiuns aparecem nos meios de comunicação, dentro das famílias, revelando sua própria faculdade no meio familiar. Enfim, virou algo comum. Então, no caso das premonições, também da mesma forma acabaram se tornando algo comum. E sendo comum, já não desperta mais aquele interesse que tinha no passado. O que nós lemos aqui então, continuando, Leon Denis, por exemplo, o eminente colaborador de Allan Kardec, tantas vezes por nós citado nessas páginas, a cuja dedicação à doutrina espírita tantas belas e elucidativas lições devemos, no seu importante livro No Invisível, oferece-nos excelentes casos desse fenômeno, casos rigorosamente comprovados pelos acontecimentos posteriores e ocorridos com personagens da história, importantes da história. Transcreve ele valiosas citações de outros autores no capítulo 13, Sonhos Premonitórios, Clarividência, Pressentimentos. Então aqui o que nós já vimos também. Só vou fazer aqui a leitura rápida dessas pequenas passagens para a gente poder lembrar. Bom dia, ajuda. Nos sonhos são com frequência
registrados fenômenos de premonição, isto é, comprova-se a faculdade que possuem certos sensitivos de perceber durante o sono as coisas futuras. São abundantes os exemplos históricos. Isso aqui que eu li para vocês agora é citação do livro No Invisível, né, que ele comentou um pouco acima. Plutarco, Vida de Júlio César, faz menção do sonho premonitório de Calpurnia, mulher de César. Ela presenciou durante a noite a conjuração de Brutus e Cássius e o assassínio de César, e fez todo o possível para impedir este de ir ao Senado. Pode-se também ver em Cícero, de Giavaccione, 1:27, o sonho de Simonides. Em Valério Máximo, 7, parágrafo 1 e 8, de 1 a 8, o sonho premonitório de Atério Rufo, e o rei Cresso, anunciando-lhe a morte de seu filho Atis. Em seus comentários, refere Montluc, que assistiu em sonho, na véspera do acontecimento, à morte do rei Henrique II da França, traspassado por um golpe de lança, que num torneio lhe vibrou Montgomery. Sully, em suas memórias, afirma que Henrique IV da França tinha o pressentimento de que seria assassinado em uma carruagem. Fatos mais recentes, registrados em grande número, podem ser comprobatoriamente mencionados. Então, fatos mais recentes, quer dizer, mais contemporâneos, né? Porque falava de eventos que aconteceram na época do Império Romano, né? Bom dia, João. Abraham Lincoln sonhou que se achava em uma calma silenciosa, como de morte, unicamente perturbada por soluços. Levantou-se, percorreu várias salas e viu finalmente ao centro de uma delas um cadafalso, em que jazia um corpo vestido de preto, guardado por soldados e rodeado por uma multidão em prantos. Quem morreu na Casa Branca? Perguntou Lincoln. O presidente, respondeu o soldado. Foi assassinado. Nesse momento, uma prolongada aclamação do povo o despertou. Pouco tempo depois, morria ele assassinado. Bom dia, Sandra. Agora entrando no estudo de hoje. Prosseguindo nas interessantes relações dos fenômenos aqui citados, Leon Denis lembra ainda um dos mais importantes, referido pelo astrônomo Camille Flammarion em seu livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. O sensitivo aqui é o Sr. Bernard, antigo magistrado e deputado. Diz aqui ele: obrigado pelo cansaço durante a viagem, a pernoitar em péssima estalagem situada entre montanhas selváticas, ele, Sr. Bernard, presenciou em sonhos todos os detalhes de um assassínio que havia de ser cometido 3 anos mais tarde, no quarto que ocupava, e de que foi vítima o advogado Victor Arnaud. Graças à lembrança desse sonho, é que o Sr. Bernard fez descobrir os assassinos. Então aqui também um fato importante da época, né, que acabou se transformando numa pista importante para que descobrissem então os assassinos. Cita também o caso romântico de uma jovem irmã de caridade, Nieve, que viu em sonho um rapaz, para ela desconhecido, com quem depois se havia de casar. Graças a esse sonho, ela tornou-se Mine de la Bedolière. Todavia, as obras mediúnicas espíritas e as obras clássicas do espiritismo, particularmente, advertem que muitos detalhes, acidentes mesmos, enfermidades, contratempos, situações incômodas, etc., não foram programados no além, por ocasião da reencarnação do indivíduo que a sofre, decorrendo então na Terra, em vista da imperfeição do próprio planeta, ou por efeito do livre-arbítrio do indivíduo, que poderá agir de forma tal, durante a encarnação,
a criá-los e sofrer-lhes as consequências. Aqui lembrando que muitos eventos que acontecem na nossa vida, né, como lembra o próprio Kardec, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre as aflições atuais, as aflições anteriores, ele comenta então que muitos fatos que nós vivemos de um modo aflitivo aqui na nossa vida atual, diz respeito a situações que nós mesmos criamos, e não algo que dizia respeito ou que diria respeito ao nosso passado, né, como sendo um débito que deveria ser resgatado, uma prova, uma expiação que estava ali programada. Então é nesse sentido que Kardec coloca. O homem possui vontade livre, e se não se conduz à altura da sensatez integral, poderá mesclar sua existência de grandes penúrias que seriam dispensáveis no seu presente roteiro e que por isso mesmo serão apenas criação atual da sua vontade mal orientada e não programação trazida do espaço como fatalidade. Servindo-nos do direito que a ciência espírita concede ao seu adepto, de procurar instruir-se com os seus guias e amigos espirituais sobre pontos ainda obscuros da mesma, como o fenômeno das premonições, para as quais não encontramos explicações satisfatórias em nenhum compêndio espírita consultado, certa vez interrogamos o amigo Charles sobre a questão. Bom dia, Márcio. Perguntamos, valendo-nos da escrita: podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves, a se realizarem conosco, e que muitas vezes se cumprem como os vimos em sonhos ou em visões? Ele respondeu psicograficamente. Aqui só um parêntese, né? É importante lembrar que, dependendo do tema que vem sendo abordado, os espíritos, de um modo geral, acabam preferindo a psicografia à psicofonia. Exatamente porque a psicografia, principalmente nessa época mais antiga, ele era necessário para que a resposta ficasse registrada. No caso da psicofonia, havia necessidade de um gravador, porque do contrário ficaria, então, nós ouvimos o que ele fala e depois tentaríamos transcrever aquela resposta fugindo da sua precisão. Então a psicografia, tanto é assim que Kardec, embora tivesse ali algumas passagens, né, do trabalho de mediunidade que ele pesquisava, tivesse ali algumas psicofonias, a grande maioria era tudo psicografado, para que houvesse então, mais uma vez, esse registro, para que fosse depois consultado, que fosse depois comparado, para evitar então, né, a perda da informação completa. Então ele respondeu psicograficamente: existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro importante da sua vida. Comumente, se ele fez jus a essa advertência, ou lembrete, pois isso implica certo mérito, ou ainda certo desenvolvimento psíquico, de quem o recebe, é um amigo do além, um parente, um seu espírito familiar, ou o próprio guardião maior, que lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando-o para o evento, que geralmente é grave, doloroso, fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como de uso no invisível, e daí o que chamais avisos pelo sonho, ou seja, sonhos premonitórios. De outras vezes, é o próprio indivíduo que, recordando os acontecimentos que lhe serviriam de testemunhos reparadores perante a lei da criação, delineados no mundo espiritual às vésperas da reencarnação, os vê tais como acontecerão. Assim, os casos de morte, sua própria ou de pessoas da família, desastres, dores morais, etc., etc. E os seus protetores espirituais, que igualmente conhecem o programa de peripécias do pupilo, delineado no evento da reencarnação, com mais razão o advertirão no momento necessário, seja através do sonho ou intuitivamente. Pode acontecer que, num caso de traição de amor, por exemplo, provação que tanto fere os corações sensíveis e dedicados,
e nos casos de deslealdade de um amigo, etc., o paciente, durante o sono, penetre a aura do outro, por quem se interessa, e aí descubra as suas intenções, lendo-lhe os pensamentos e os atos já realizados mentalmente, como num livro aberto ilustrado, tal a linguagem espiritual, e então verá o que o outro pretende concretizar em seu desfavor, como se fora a realização de um sonho, pois tudo foi habilmente gravado em sua consciência e as imagens fotografadas em seu cérebro, permitindo a lembrança ao despertar, não obstante empalidecidas. Aqui o comentário foi interessante, um monte de Alice, porque ele trata exatamente da questão da, podemos chamar da telepatia, que é essa comunicação mental que existe entre os espíritos. Algumas vezes nós pensamos na telepatia, aquilo que o outro transmite a mensagem propositadamente e o outro, o receptor ali, capta aquilo que foi enviado. Só que muitas vezes acontece simplesmente de uma troca de ideias, troca de mensagens, de uma forma inconsciente. E no caso do sono, dos sonhos em especial, nós temos ali então o espírito se emancipando, tendo ali mais capacidade de expandir sua consciência, e aí nesse caso, como foi colocado pelo espírito Charles, penetrando na aura do companheiro. E aí então lendo aquilo que já aconteceu, registrado na sua mente, ou aquilo que está sendo planejado para se realizar. Daí então vem o sentimento de insegurança, o sentimento de desconfiança. E isso acontece, o que ele citou, por exemplo, aqui no caso da deslealdade ou da infidelidade, mas nós temos ali várias e várias outras situações. Continuando, vamos lá. Tá. Futuramente, o fato será realizado objetivamente, e aí está o aviso. De outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, por deduções, um amigo da espiritualidade se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará com precisão. Ele poderá comunicar o acontecimento ao seu amigo terreno e o fará de modo sutil, em sonho ou pressentimento. O estudo da lei de causa e efeito é matemática, infalível, concreta para a observação das entidades espirituais de ordem elevada, e assim sendo, ele se comunicará com o seu pupilo terreno através da intuição, do pressentimento, da premonição, do sonho, etc. O estudo da matemática de causa e efeito é mesmo indispensável, como que obrigatório, às entidades prepostas a carreira transcendente de guardiães ou guias espirituais. Então é interessante aqui, olha só, o comentário, já prevendo das tarefas futuras, que podem ser desempenhadas. Aquele que tem a pretensão de fazer um trabalho colocando-se na condição de um guardião, de um protetor espiritual, deve ter um conhecimento profundo dessa matemática da lei de causa e efeito, para entender exatamente aquilo que o indivíduo fez, aquilo que existe no seu histórico, as suas necessidades de transformação e, por consequência, os eventos que vão cumprir, então, essas provas e essas expiações. E daí, então, de acordo com o merecimento, de acordo com a permissão, essas informações podem ou não ser transmitidas àquele que está encarnado sob a guarda desse guardião. Estudo profundo, científico, que se ampliará até prever o futuro remoto da própria humanidade e dos acontecimentos a se realizarem no globo terreno, como hecatombes físicas ou morais, guerras, fatos célebres, etc. Daí então advindo a possibilidade das profecias, quando o sensitivo, altamente dotado de poderes supranormais, comportar o peso da transmissão fiel dos seus acontecimentos. É um dos estudos, portanto, que requerem um curso completo de especialização. Aqui o que foi comentado é uma situação
que é bastante comum dentro desse campo das premonições, que muitas vezes nós confundimos com adivinhações. Quando se faz uma revelação de um fato que vai acontecer, de um modo geral nós pensamos numa capacidade que o indivíduo tem de, utilizando aquela ideia da adivinhação, adivinhar o futuro. Sendo que, na verdade, grande parte dessas informações chegam a partir de uma análise que o próprio espírito faz, ou aquele grupo de espíritos, dos desenrolar dos fatos que estão acontecendo. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, nós podemos imaginar a quantidade de indivíduos que já tinham na premonição, nessa previsão, as imagens naquele cenário de guerra, que muitas vezes vinham através de uma revelação do plano espiritual. Eles não estavam adivinhando que a guerra ia acontecer. Mas, como nós comentamos no nosso encontro anterior, sobre aqueles fatos, né, que envolveram as Torres Gêmeas em 2001, quando inteligências estavam ali elaborando aquele plano de destruir aquelas torres, de lançar os aviões, de cometer, né, aqueles muitos assassinatos, né, que vieram como consequência, enquanto alguns planejavam, outros observavam, tanto do plano físico como do plano espiritual. Essas ideias então ficavam ali dispersas na nossa atmosfera psíquica, e aqueles que tinham mais facilidade percebiam essas imagens, captavam essas imagens. Daí então viam que alguma coisa estava para acontecer. Para aquele que tinha mais sensibilidade, via com mais precisão. Aquele que tinha menos, vinham ali com uma certa confusão, uma imagem um pouco distorcida daquela realidade, mas levando para o mesmo caminho. Então os espíritos, eles também vêm da mesma forma. No caso, então, de novo, da Segunda Guerra Mundial, era muito fácil imaginar o que estava para acontecer, uma guerra daquelas proporções, com tantas inteligências bolando as invasões, preparando os armamentos, traçando estratégias, criando os seus exércitos. Enquanto tudo isso acontecia, entre aspas, de um modo discreto, na surdina, como se diz popularmente, porque ninguém ficava sabendo, aqueles pensamentos estavam sendo enviados para essa atmosfera psíquica. Então, quando Paulo de Tarso fala que somos observados por uma nuvem de testemunhas, isso não diz respeito apenas ao nosso mundo íntimo, que eu estou fazendo uma coisa, estou cometendo ali, entre aspas, um pecado, e tem espíritos que estão observando. Na verdade, nós podemos ver também comunidades que elaboram planos, e essas mesmas testemunhas estão ali acompanhando também. Não, o tempo todo, Tico e Teco, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, o tempo todo. Enquanto nós tivermos essa relação do mundo físico com o plano espiritual, todos saberão o que acontece. A diferença é que quando isso acaba se tornando uma revelação, aí sim vem nessa característica de premonição. Bom dia, fraterna. A Guissa colocou lá em cima para nós, né? Quando eu tinha aproximadamente 8 anos, morava no interior. Sonhei que um funcionário do meu pai teria morrido. Eu o vi em um caixão em cima de uma mesa. Pela manhã contei para minha mãe. Ela falou: foi um sonho apenas, não se preocupe. Pois é, nesse mesmo dia esse homem sofreu um acidente de carro, na própria firma de meu pai. Jamais esquecerei desse fato. Minha mãe pedia que eu não contasse, né, para ninguém, né? Depois de muitos anos, eu e ela tocamos no assunto, mas tenho trauma até hoje de lembrar desse fato, né? Foi muito real. Nós chegamos a falar sobre isso no encontro passado, Guissan, que a questão que nós colocávamos é: para que isso serve? Não temos resposta do porquê das coisas acontecerem. O fato é que elas acontecem. E cada um age de acordo com a sua capacidade de ação. Se alguma coisa diz respeito à sua própria vida, você pode mudar atitudes, tomar providências. Se alguém próximo, dependendo da relação, você pode ou não avisar. Se por acaso é alguma coisa que está fora do seu alcance, é simplesmente observar, se possível entrar num estado de prece, já que o evento a princípio é uma fatalidade, ou seja, ele vai acontecer.
e simplesmente deixar as coisas acontecerem dentro dessas leis. Pois é, mas como é que você vai determinar que isso realmente ia acontecer? Ainda mais uma criança de 8 anos de idade. Para um adulto, quando pensa assim, ele já fica na dúvida, será que é verdade, será que não é? Então são experiências que muitas vezes todo mundo vivencia, né? Continuando. Então é um dos estudos, portanto, que requerem um curso completo de especialização, isso por parte do espírito que pretende, né, tem a pretensão do cargo de protetor espiritual, de orientador, compreender exatamente esse processo da lei de causa e efeito. Outro sim, acresce a importante circunstância de que todos esses acontecimentos, de um modo geral, se prendem ao lastro da evolução do planeta como do indivíduo. E o sábio instrutor deste, como os auxiliares do governo do planeta, estão aptos a perceber o que sucederá daqui a um ano, um século ou um milênio, pelo estudo e deduções científicas sobre o programa da evolução da criação, pois o tempo é inexistente nas esferas da espiritualidade e a entidade sábia facilmente deduzirá, e com certeza matemática, os sucessos em geral subordinados ao trabalho da evolução, como se tratasse do momento presente. O indivíduo que sofrerá esta ou aquela provação, ou o que terá de apresentar testemunhos de valor moral pela expiação, jamais o ignora no seu estado espiritual de semi-liberdade através do sono ou do transe mediúnico. Pode-se cair em transe mediúnico sem ser espírita, mormente quando se dorme, visto que consentiu em experimentar todas essas lições reparadoras. Mas se não conserva intuições a tal respeito no estado normal humano, almas amigas e piedosas poderão relembrá-las em sonhos ilustrados, assim preparando-o e auxiliando-o a adquirir forças e serenidade para o embate supremo. Casos há em que o aviso virá por outrem ligado ao paciente, mais acessível às infiltrações espirituais premonitórias. Agradecei a Deus as advertências que vos são concedidas às vésperas das provações. Elas indicam que não sofrereis sozinhos, que amigos desvelados permanecem ao vosso lado, dispostos a enxugar as vossas lágrimas com os bálsamos do santo amor espiritual inspirado pelo amor de Deus. Então essa foi a explicação bastante clara, né? Nós podemos perceber aqui, bastante clara do espírito Charles da Dona Ivone, e que para nós então trouxe um esclarecimento bem interessante, né? Então podemos observar inicialmente que suas explicações focaram principalmente os espíritos que trariam essas revelações, conhecendo o histórico e a trajetória de um indivíduo, de uma comunidade ou do próprio planeta. Quantos e quantos espíritos já previam, por exemplo, que guerras proporcionais como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e outros grandes eventos que transformaram a história da humanidade estavam para acontecer. Bastava simplesmente analisar os eventos e observar a sequência dos fatos em cascata. Uma coisa ia levando a outra até culminar naquilo que provocava então aquele grande evento. Então não era uma adivinhação, era simplesmente uma dedução. Como foi colocado para nós, pelo estudo e deduções científicas sobre o programa da evolução da criação. Então isso pode acontecer numa esfera mais pessoal, individual, familiar, pequenas comunidades, ou de grandes proporções, envolvendo ali comunidades, civilizações ou até mesmo o planeta. Aqui lembra também que os espíritos, nós em especial, ao entrarmos nesse estado de transe, como ela lembrou aqui, e transe mediúnico não significa um evento que diga respeito apenas aos espíritas, mas é um evento que diz respeito ao ser humano encarnado, independente de suas crenças.
Se por acaso no plano espiritual ele faz uma revista daquilo que foi planejado para a sua encarnação atual, vendo ali os fatos, tendo o merecimento de conhecer esses fatos para que possa se preparar, se por acaso ele, retornando ao estado de vigília, não tem essa lembrança clara do que foi oferecido, proporcionado a ele durante a sua emancipação, espíritos vêm então forçando-o pela intuição, ou mesmo através de novos sonhos, trazendo para ele então informações para que ele comece a tomar providências para se preparar para aquelas dificuldades que estão por vir. Então, começa inicialmente por uma questão de merecimento. Deixa eu ver aqui. A Fatival colocou, né? Podemos vigiar nossos pensamentos para não lançarmos pensamentos pesados, prejudicando mesmo o ambiente? Sim. Todo pensamento negativo que é transmitido em torno de nós, ele acaba sendo percebido por outros que provocam então essa agitação, essa perturbação. Então quando Jesus diz no Evangelho, vigiai e orai, trata exatamente dessa questão. Porque inicialmente, como os espíritos mesmos lembram, eles dizem que sim, o nosso pensamento negativo pode prejudicar outras pessoas, mas o principal prejudicado somos nós mesmos. Porque criam dentro de nós uma turbilhão de energias negativas e perturbadoras que nós sofremos inicialmente. Então é uma questão de disciplina mental, através do desenvolvimento dos valores e também do entendimento, do conhecimento desses eventos que nos afetam tanto assim. A Miriam colocou, né, na adolescência eu tinha muito isso, né, falando para Guissan, e me sentia culpada por não evitar. Uma orientação espiritual na época me foi dada de que nem sempre é para evitarmos, mas para despertar essa sensibilidade em nós, nos chamar a atenção para algo útil, não necessariamente naquele momento. Então são ali os ensinamentos que vão chegando para nós. Continuando. Tá. Casos há em que o aviso virá por outrem ligado ao paciente, mais acessível às infiltrações espirituais premonitórias, né? Então já vimos aqui. Então essa foi a explicação do espírito Charles. Continua Dona Ivone. Com essas pequenas indicações, e estudando tão interessantes fenômenos, cremos que chegaremos a vislumbrar algo sobre o mecanismo dos avisos transcendentes que todos de nós temos recebido do mundo invisível, às vésperas de acontecimentos importantes de nossas vidas. A seguir, o leitor encontrará pequena série de advertências dessa natureza, concedida a nós e a pessoas do nosso conhecimento, e que não será destituída de interesse para os estudos transcendentais. Certamente que nos seria possível organizar um volume com o noticiário completo que a respeito nos tem vindo às mãos, além daqueles fatos ocorridos conosco. Julgamos, porém, que para o testemunho que a doutrina espírita de nós exige, para mais essa face da verdade que tivemos a felicidade de poder comprovar, serão suficientes os que aqui registramos. Então não há necessidade de explorar esses eventos apenas para causar aquele espetáculo, né? Basta essas informações bem selecionadas, né, bem escolhidas aqui para nós, para nos ajudar no nosso entendimento. Então aqui é a primeira passagem que ela cita. Eu era, como ainda sou, médium de premonições. Qualquer acontecimento grave, feliz ou desditoso que me diga a respeito, ou à família, e menos frequentemente em que se refira a amigos e à coletividade, é-me descrito em sonhos através de quadros encenados ou parábolas muito antes que aconteça, certamente como o processo pelo qual obtenho os livros românticos mediúnicos. Então ela fala aqui das faculdades que ela tem, né? No ano de 1940, por exemplo, quando Benito Mussolini, poderoso primeiro-ministro do rei da Itália, se encontrava no auge do poder durante um sonho,
transe onírico ou mediunidade do sonho, a que a Bíblia tanto se refere, foi-me revelado o seu trágico desaparecimento, tal como se verificou, até mesmo o seu cadáver profanado, suspenso de um poste, e os seus pobres olhos esbugalhados de horror, fora das órbitas, como mais tarde os clichês da imprensa e os filmes cinematográficos reproduziram ao relatarem os acontecimentos de Milão em 1945. No dia seguinte a esse sonho, referi o fato às famílias às pessoas da família, como se tratando de uma previsão, mas não fui acreditada, pois não havia efetivamente nenhuma razão para eu ser informada espiritualmente do futuro que esperava o poderoso Duce, como era chamada aquela personagem. Ao demais, como poderia ele decair tanto do seu prestígio de verdadeiro César? Os anos se passaram, porém, e ao findar a Segunda Guerra Mundial, os fatos se realizaram como eu a eles assistira em sonho, mesmo nos seus detalhes. Mas por que tal aviso a mim? Teria eu, porventura, assistido a alguma aula do curso de causa e efeito no espaço e retido aqueles acontecimentos na lembrança? Ou que estranha corrente me levara à percepção de acontecimentos implicando essa personagem? Seria uma profecia? Mas com que finalidade, se eu, absolutamente, não a levaria à publicidade? Seria porventura a existência de correntes favoráveis ao fato que me animavam os pensamentos, visto que, meditando frequentemente naquela figura de estadista, nela eu supunha entrever a reencarnação de certo imperador romano, cujas características muito coadunavam com as do altivo Duce? Aqui Dona Ivone supunha, né, a reencarnação de uma personagem importante, né, do Império Romano, reencarnando naquela personagem atual, né? Então a pergunta que fica é exatamente isso, que nós comentamos há pouco, né? Qual o objetivo de uma pessoa comum ter contato com uma informação dessa natureza, que não faz parte do seu universo, está distante de qualquer tipo de ação que ela possa tomar para poder tentar interferir, mudar, avisar alguém? Por que isso tudo? O Tic Tac perguntou aqui, premonição, mediunidade ou sensibilidade? Ela coloca para nós aqui exatamente chamando de mediunidade onírica, que também não deixa de ser uma sensibilidade. Porque essa capacidade que o espírito tem, essa sensibilidade que ele tem de perceber o mundo espiritual, também se caracteriza como uma mediunidade. Tanto que nós temos os médiuns sensitivos, aqueles que têm uma sensibilidade de captar essas informações. Então é só apenas uma questão de nomes. Mas no fundo nós entendemos o mecanismo, que nada mais é do que uma capacidade, uma faculdade que o espírito tem de perceber isso que acontece à sua volta a partir do plano espiritual. Continuando. São indagações para as quais não encontro solução. Um ano antes desse estranho acontecimento implicando o Sr. Benito Mussolini, ou seja, pelo mês de janeiro de 1939, e residindo eu então em Minas Gerais, entrei a sonhar frequentemente com um cortejo fúnebre, muito concorrido e com todas as características da realidade. À frente do mesmo seguia um homem carregando linda coroa de flores naturais. Eu acompanhava o féretro logo após o esquife mortuário, banhado em lágrimas e sentindo o coração se me despedaçar de angústia, mas ignorando a identidade do morto. Durante cerca de 6 meses a mesma visão prosseguiu, em sonhos, sistematicamente incomodativa e irritante. Também durante os desdobramentos em corpo astral, eu via o mesmo féretro, acompanhava-o e chorava angustiosamente. Charles aparecia então e me falava de certo palavras consoladoras, mas das quais jamais recordava ao despertar. Uma noite, no entanto, ao acompanhar o cortejo, que persistia nos sonhos, vi que os acompanhantes pararam. Trouxeram uma banqueta
e o caixão mortuário foi descansado sobre ele. Reconheci o local da cena. Certa rua da cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, à margem da linha férrea da Central do Brasil, a qual se encaminhava para o cemitério local e onde residia minha mãe. Aproximei-me do esquife, como que movida por irresistível automatismo. Suspenderam a tampa do caixão sem que eu percebesse quem o fizera, e vi um cadáver coberto de flores. Retirei o lenço que velava o rosto do morto e então reconheci minha mãe. Com efeito, pelo mês de setembro daquele mesmo ano, minha mãe adoeceu gravemente. A 1 de outubro, pela manhã, eu procurava repousar algumas horas, depois de uma noite insone, velando a querida doente. Adormeci levemente e logo um sonho muito lúcido mostrou-me meu pai, falecido 4 anos antes, aproximando-se de meu leito para dizer com satisfação e vivacidade: esperamos sua mãe aqui no dia 17. Faremos uma recepção a ela, que bem a merece. Está tudo bem. A 18 de outubro, ela expirava sobre nossas preces resignadas, porque durante todo o dia 17 apenas vivera a da vida orgânica, sob a ação de óleo canforado. E os detalhes entrevistos durante a série de sonhos, com que eu fora informado dos acontecimentos a se realizarem, lá estavam: o cadáver de minha mãe foi rodeado de flores lindas, oferecidas por suas amigas, e o cortejo idêntico à dos sonhos, mesmo com o homem à frente carregando linda coroa de flores naturais, como de uso na localidade da época, e o trânsito a pé pela mesma rua a caminho do cemitério. Então aqui ela relata para nós, nesse trecho, essas duas experiências, uma de Benito Mussolini e outra dessa imagem que insistia em aparecer, nos seus sonhos, exatamente de acompanhar esse evento que demonstrava ali a desencarnação de sua mãe. Então ela comenta assim que o sonho com Benito Mussolini foi em 1940. Um ano antes, como ela colocou, no mês de janeiro de 39, ela em Minas Gerais, ela via então, ali na Central do Brasil, esse cortejo fúnebre de um cadáver, então, de um corpo que ela não conhecia, que era então de sua mãe. Então ela relatou para nós esses dois fatos. O próximo que nós temos aqui: várias são as formas pelas quais nossos amigos do mundo espiritual nos participam os grandes acontecimentos de nossa vida. Também a morte de meu pai foi descrita antes que ocorresse, mas através de suave parábola criada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Rapidamente aqui, a Guissan perguntou aqui, nós temos mesmo a hora certa de desencarnar? Que existe realmente a nossa hora e que isso também pode evitar? Eu escuto isso das pessoas de minha convivência, de todas as religiões, falam a mesma coisa. Nós temos um planejamento reencarnatório, Guissan, que determina para nós uma série de tarefas que nós temos que cumprir. No momento em que essas tarefas são cumpridas, nós não temos mais por que continuar aqui nesse nosso mundo, porque seria, na verdade, um desperdício do nosso tempo e de toda aquela logística que diz respeito à nossa encarnação. Então é programado o tempo para que nós façamos isso. A princípio, existe uma programação dizendo que o nosso tempo tem ali uma previsão de quando nós vamos desencarnar. Mas não é uma matemática exata. Nós já tivemos fatos de reencarnações que foram antecipadas, outras que foram prolongadas. Mas agora um fato importante, que os espíritos insistem em trazer para nós, é que, de um modo geral, o nosso modo de vida faz com que nós antecipemos a nossa desencarnação sem que nós estivéssemos prontos para cumprir determinada tarefa. Tanto é assim que os espíritos dizem para nós que se nós cumpríssemos 20% daquilo que foi programado, nós já estaríamos com uma ótima cota. Que nós desencarnamos cumprindo apenas 5% daquilo que foi programado. E essa desencarnação se dá pelo quê? Pelos nossos hábitos, pelos nossos vícios,
pelos riscos a que nós nos expomos. Então imagina alguém, por exemplo, que tem uma programação reencarnatória para desencarnar por volta dos 80 anos de idade. Dos 80 anos de idade. Só que ele tem uma alimentação desregrada, ele é um fumante, uma pessoa sedentária, ele desencarna com 60. Porque infartou, porque teve um aneurisma, desenvolveu algum outro tipo de doença. Se ele tivesse uma vida saudável, como é o que deve acontecer para todos nós, nós teríamos, pelo menos com relação ao tempo, cumprindo aquilo que nós fomos programados. Agora, as tarefas que nós devemos cumprir, aquilo que não foi cumprido nessa etapa será cumprido depois. Aquilo que foi mal cumprido vai ter que ser cumprido de novo de uma forma mais difícil. Então, importante lembrarmos, seria mais ou menos isso, né? A expressão que é utilizada seria, conforme, né, o André Luiz traz lá no livro Nosso Lar, o suicídio inconsciente. Mas eu particularmente não gosto dessa expressão, porque nós estamos ali adaptando uma expressão que já tem o seu sentido próprio. O suicídio é autodestruição intencional. Então, se eu tomo atitudes, se eu tomo decisões, pratico ações que me levam a uma desencarnação precoce, eu poderia chamar de negligência, de imprudência, mas não de suicídio. Eu não gosto de confundir as coisas. Então, de um modo geral, nós acabamos não chegando àquilo que está programado para nós, exatamente porque nós forçamos uma situação. Se nós tivéssemos uma vida saudável, nós teríamos ali uma vida orgânica bastante prolongada. Uma boa alimentação, uma vida ativa, uma mente ativa, emoções equilibradas. Tudo isso vai gerando em nós o mau uso desses recursos, vão provocando em nós então essa falência gradativa, que chega uma hora que o próprio corpo acaba sendo destruído por causa dessas ações. Mas o espírito não necessariamente estaria pronto, no sentido de ter cumprido as suas tarefas, já desencarnado. Então sim, existe uma programação reencarnatória para nós. Agora somos nós que forçamos situações. A Angelina colocou, né, acho que já falei, 8 dias antes do desencarne de minha mãe, sonhei que seria numa quarta-feira, na semana seguinte ao sonho, assim aconteceu. Me recordo de você ter comentado. Né, então, infelizmente ou felizmente, né, não sei, nós acabamos tendo essas ideias, essas informações, e a grande pergunta que nós fazemos é: como nós vamos lidar com tudo isso? Percebi que as pessoas que estariam presentes, todo o cenário, foi difícil para mim porque estava iniciando a doutrina, né? Então acaba tendo essa informação também, né? O Tico Teco lembrou, né, com determinação de precisão do tempo, né? Não sabemos como funciona isso tudo, né? Tivemos casos de moratória, esperando um pouco mais, de antecipação, também a mesma coisa. Continuando aqui para nós. Falava então da desencarnação do pai, descrita através de suave parábola, criada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Conforme se verá mais abaixo, a visão pelo sonho nem foi tão forte nem tão dramática como foi a relativa à morte de minha mãe, embora encerrasse o mesmo aviso premonitório. Ao que parece, o caráter dos instrutores espirituais muito influi na forma pela qual criam as visões ou advertências que nos concedem, nessas ou em outras circunstâncias, assinalando-as com a própria personalidade. Aqui, curioso que ela fala que cada espírito dá o recado do seu jeito. Algum de uma forma muito mais direta, contundente, o outro ali dá aquela floreada, né, dá aquela minimizada no impacto da informação. O espírito Charles, embora sua elevação moral e espiritual e inequívoco amor que consagra ao meu espírito, caracteriza-se pelo modo enérgico de agir. E se relata fatos, se adverte, imprime o próprio tom positivo na forma de proceder. Como já tive a oportunidade de relatar nessas páginas, no que me diz respeito,
ele exige o máximo de minhas forças mediúnicas. E quanto às provações por que tenho passado, chegou francamente a declarar que não me pouparia nenhuma delas, porque me são necessárias à reeducação do caráter, apenas protegendo sofrê-las comigo e ajudar-me a bem suportá-las. Os 2 livros por ele a mim concedidos mediunicamente, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado, se revelam como obras fortes, vigorosas na dramaticidade exposta, capazes de levarem à emoção a alma do leitor. O sonho premonitório anunciando a desencarnação de minha mãe caracterizou-se por cenas do mesmo tipo dramático, emocionantes pelo realismo e também pela persistência, visto que durante cerca de 6 meses as visões me perseguiam de modo constante. Adolfo Bezerra de Menezes, porém, caráter doce e como que receoso de molestar o próximo, refere-se a assuntos igualmente dramáticos, suavizando o enredamento com expressões mais delicadas. Assim são os seus livros mediúnicos a mim concedidos. Assim também o anúncio do trespasse de meu pai para o mundo espiritual, anúncio que dulcificou com a própria presença, como que a inspirar confiança e sugerir proteção. Assim foi que 1 mês antes da morte de meu pai, ocorrida em janeiro de 1935, eu me vi durante um sonho ao lado do mesmo excelente mentor espiritual, e diante de uma tela que se diria cinematográfica. Meu pai adoecera havia já 1 ano, mas por aquela ocasião melhorara consideravelmente e ninguém esperava o seu desenlace tão cedo. Eu me sentava diante da referida tela, junto de meu pai, enquanto Bezerra de Menezes, em plano mais elevado, se mantinha de pé, apontando para a tela, criando-a, certamente, com um pequeno bastão de alabastro, e disse: verás agora o que sucederá a teu pai dentro de bem poucos dias. Esses fatos são naturais da vida de um espírito e não podemos lamentá-los. Apresentou-se então na tela um prédio, tipo de pequena mansão antiga, que possuía a beleza clássica, mas em ruínas. A cada momento o prédio oscilava, ameaçando desmoronar. As paredes se mostravam fendidas, os vidros das janelas quebrados, a pintura enegrecida, enquanto os ratos iam e vinham por dentro e fora da casa, vorazes, roendo as paredes e o madeiramento, e tudo perfurando. Subitamente o prédio desmoronou com estrondo. Ouvi o ruído das paredes desabando até aos alicerces. Vi a poeira levantar-se e um montão de escombros jazendo por terra. Mas em seu lugar, outro prédio ficara, o mesmo tipo de mansão, grandioso e belo, de linhas clássicas, porém novo, leve, gracioso, como construído em doces neblinas cintilantes. Compreendi o significado da cena e pus-me a chorar. Mas o meu próprio pai, que se achava presente em espírito, abraçou-me carinhosamente, ao mesmo tempo que exclamava sorridente: então que é isso, minha filha? Por que não és espírita? Pois não és espírita? Por que choras? 1 mês depois, meu pai morria repentinamente, vitimado por um edema pulmonar agudo que se rompera, sufocando-o no sangue. E eu, com efeito, muito sofri e chorei depois da sua morte, pois dentre todos os filhos, eu justamente fui a que mais padeceu com a sua ausência. Por sua vez, ele próprio, meu pai, ao adoecer 1 ano antes, fora avisado que dentro de 1 ano seria chamado à pátria espiritual e que por isso mesmo se preparasse para o inevitável evento. Atendendo, organizou papéis de família, pondo tudo em ordem e assim evitando preocupações da mesma após o seu decesso. O aviso, porém, viera através da vidência em vigília,
durante a hemorragia nasal, que tivera a duração de 17 horas e que marcara o início de sua enfermidade. Tratava-se, portanto, de manifestação espírita com aviso premonitório. E os amigos espirituais que então o visitaram foram sua mãe e Charles, a quem ele chamava Dr. Carlos. Deduz-se que, com mais frequência, somos advertidos dos fatos dolorosos, pois muito mais raras são as notícias que temos de um feliz futuro. O fato que a seguir apresentamos, rodeia-se da dramaticidade observada naquele referente à desencarnação de minha mãe. Dir-se-ia que o guia espiritual informante possuía o mesmo caráter energético e positivo de Charles. Aqui, só para a gente poder destacar, ela lembra aqui da personalidade dos espíritos e, por consequência, fala também da própria característica das mensagens. Então Kardec, estudando também sobre psicografias, sobre a identidade dos espíritos e tudo mais, ele falava não apenas da forma como ele se expressa, ou do conteúdo da mensagem, mas ele fala também da personalidade que acaba sendo notada na forma como o espírito se comunica. Isso também é um elemento a mais que traz ali elementos que reforçam a sua identidade. Então, nesses casos, nós vimos ali duas experiências importantes que Dona Ivone acabou destacando para nós. Sua mãe, a premonição da desencarnação da sua mãe, em que ela chorava acompanhando um cortejo fúnebre. Do seu pai, sentado ao lado do pai em espírito, vendo ali uma parábola, mostrando um edifício que desmoronava, decaindo ali na sua estrutura, e no seu lugar ficava ali uma estrutura fluídica, com a mesma aparência, porém mais bela, mais leve, mais sutil. Então vemos ali dois espíritos trazendo informações semelhantes de formas diferentes. Isso é muito, muito, muito tranquilo também de lembrar, já que nós temos a nossa própria personalidade aqui no nosso mundo, trazendo essa diferença que existe entre cada um de nós. No mundo espiritual não é diferente. Como Kardec lembra, os mortos nada mais são do que o espírito dos vivos. Então, por que não manter também as mesmas características? Continuando aqui para nós, vamos lá. Deduz-se que, com mais frequência, vimos aqui, falava desses fatos que iam ser narrados, uma dramaticidade observada naquele referente à desencarnação da sua mãe e um espírito que tinha ali o mesmo caráter energético e positivo de Charles. Todavia, suas particularidades apresentam certa dose de romantismo e beleza, pois existe beleza em tudo isso, de que não desejamos privar o leitor. Então deixa eu ver aqui o tamanho desse relato. Só um instantinho. Tá. Uma amiga de família, cujo poético nome era Rosa Amélia S.G., residente em antiga cidade fluminense, estava para casar-se e encomendara o vestido para a cerimônia do dia do casamento à antiga casa de modas Parque Royal do Rio de Janeiro. Faltavam apenas 15 dias para o auspicioso evento, quando a feliz noiva, que contava apenas 18 primaveras, em certa noite sonhou que recebera pelo correio o volume esperado, com o enxoval. Muito satisfeita, levou-o para o interior da casa, vendo-se rodeada de pessoas da família, que acorreram curiosas. Mas ao abrir a caixa e retirar as peças, o que ela encontrara fora um traje preto para a viúva, com um véu negro denominado chorão, como de uso na época para as viúvas recentes. Dá para a gente imaginar o trauma que foi aquilo tudo, o impacto dessa mensagem, que em vez de você esperar o seu vestido de noiva, você tira ali uma roupa de viúva,
A jovem soltou um grito de horror. Fechou a caixa violentamente e despertou aos gritos, chorando compulsivamente. Conservou-se consternada durante 2 ou 3 dias. Mas a perspectiva feliz do próximo... Pois é, tic-teco, nem me fala. Mas a perspectiva feliz do próximo enlace, os preparativos para os festejos, a presença amável do noivo que desfrutava boa saúde e se rira muito das preocupações e do nervosismo da prometida, que receava perdê-lo, a tranquilizaram em seguida, fazendo-a esquecer o pesadelo. Na semana do casamento, efetivamente chegara o volume pelo correio, e ela própria o recebera, tal como sonhara, não mais se recordando do sonho que tivera, e constatando encantada a beleza do seu vestido de bodas, que era em cetim branco todo ornado em flores de laranjeira, e o véu de tule vaporoso e lindo, e a grinalda simbólica. Realizou-se finalmente o casamento no sábado seguinte. 2 meses depois, no entanto, o jovem esposo, tendo necessidade de visitar o Rio de Janeiro, adquiriu ali uma infecção típica, regressando à casa, já em estado grave e morrendo alguns dias depois. E somente quando já na missa de 7º dia, foi que a jovem viúva se lembrou do sonho que tivera, às vésperas das próprias núpcias, pois que se reconheceu trajada exatamente como o sonho profetizara. Não fui informada se os trajes da viuvez chegaram pelo correio, como os do noivado, expedidos pela mesma casa. O de que estou bem certa é que a jovem Rosa Amélia se conservou viúva durante 20 anos, mas por essa época, quando a conheci pessoalmente, encontrou aquele que deveria ser o seu verdadeiro esposo, provindo da Europa, pois tratava-se de um estrangeiro, o qual, como que era realmente a outra metade do seu coração, e que permanecera ausente até aquela data. Casou-se com ele e viveu felicíssima outros 20 anos, talvez mais. E apesar do romantismo de sua vida, esta foi a expressão de uma realidade que em parte eu mesmo presenciei, dela própria ouvindo a descrição do que aqui relato. Essa aqui então foi mais uma experiência citada por ela. Deixa eu ver aqui o tamanho dessa outra. Acho que dá para a gente acompanhar essa outra passagem aqui também. Vamos lá. Mais um relato então. Dir-se-ia que a técnica espiritual para tais casos permite que se repitam os caracteres dos avisos, pois muitos deles se parecem uns com os outros, como os 2 seguintes, que se assemelham, um com o citado pelo escritor espírita Leon Denis, relativo ao anúncio da morte do presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos da América do Norte, e o outro com o ocorrido a meu pai durante a noite em que adoecera, implicando não propriamente um sonho, mas a manifestação espírita através da vidência, com a particularidade de ser uma participação do desenlace já ocorrido. A boníssima senhora B.C.M., residente em certa localidade fluminense, a 2 horas de viagem do Rio de Janeiro, era mãe de 9 filhos e esperava o 10º para dentro de 1 mês, aproximadamente. Nada fazia supor, no estado da dita senhora, uma possibilidade fatal, pois a mesma se sentia bem, encontrava-se sob assistência médica e fora felicíssima em seus partos anteriores. Cerca de 1 mês antes do 10º sucesso, no entanto, ela sonhou que se encontrava no interior da casa e percebia o movimento desusado da mesma, choro continuado dos seus filhos e irmãos, pessoas trajadas de negro, entravam na casa e delas saíam, silenciosas e consternadas. Muito admirada, dirigiu-se ao salão de visitas a fim de se inteirar do que se passava, pois o fato insólito enervava-a. Ao chegar àquele compartimento, viu uma essa erguida e sobre ela um caixão mortuário, roxo, rodeado de velas, as paredes cobertas de coroas fúnebres, visitas chorosas e os próprios filhos dela
rodeando a essa, desfeitos em pranto. Interrogou então a uma das visitas, mais admirada ainda: que é isso? Quem morreu aqui em casa? Olha e vê, respondeu a visita. Ela chegou-se a essa, retirou o lenço que velava o rosto do morto e reconheceu-se a si mesma. Um mês depois, a senhora B dava à luz o seu 10º filho, mas uma circunstância imprevista fez-lhe abandonar o fardo carnal para atingir as consoladoras instâncias espirituais. Ora, o movimento em sua residência no dia dos seus funerais mostrou-se exatamente como o entrevisto durante o sonho, consoante descrições dela própria à família e aos amigos antes de morrer. O outro caso, não menos dramático e real, mostra-se, entretanto, inteiramente diverso, passando-se da seguinte forma. A senhora N, residia em famosa cidade mineira, mas fora ao Rio de Janeiro, a fim de se submeter à melindrosa operação cirúrgica. Seu filho mais moço, jovem de 15 anos de idade, era aluno de conceituado colégio religioso da cidade, e deixando-o ali interno, sob os cuidados dos mestres, a senhora N.O. hospitalizara-se naquela cidade, então capital da República, submetendo-se à necessária operação. 3 dias havia que fora operada, quando todo o colégio, onde internara o filho, aproveitando uma bela manhã de domingo, visitara a represa de água potável que supria a cidade. Temerariamente, os 120 jovens, acompanhados dos mestres, pretenderam atravessar em massa a frágil ponte de madeira para uso dos funcionários, a qual se estendia de uma margem à outra da represa. Mas a ponte não resistiu ao peso, ruiu ao meio, atirando às águas numerosos jovens, dentre os quais o jovem Alexandre, filho da enferma, que pereceu afogado, com mais 4 rapazes. Temerosos de participarem a mãe da enferma o trágico decesso do seu caçula, os familiares silenciaram, esperando pelo seu restabelecimento. Mas 5 dias depois do desastre, pela madrugada, a enferma, ainda no quarto do hospital, em penumbra, confessa ter distinguido a formação de uma como que cerração que inundou o quarto. Ela própria era a que narrava. Tive a impressão, dizia, de que a cerração se elevava do leito de um grande rio. Meu filho foi se elevando lentamente, como surgindo do fundo das águas. Reconheci-o e ele me disse: Mãe, venho participar a senhora que no domingo pela manhã morri afogado na represa de tal. E os familiares nada mais tiveram a fazer senão confirmar o acontecimento à pobre mãe, a qual, ao que parece, mereceu demência dos céus, pois suportou com heroísmo a grande provação. Então aqui mais um relato para nós falando